Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui então para explicar para vocês o tema de cartografia que vocês têm na apostila 2. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o que é cartografia. Quando nós pensamos em cartografia, nós pensamos em mapas. Cartografia é fazer mapa, o que de certa forma não está errado, já que o mapa é uma representação do espaço. O que acontece é que não são só os mapas que fazem parte da cartografia, nós também temos cartas e plantas que veremos mais em breve. Então, a cartografia ela é a representação plana, porque eu vou representar em um papel uma parte da minha superfície terrestre. E lembrando que eu vou fazer esse mapa com proporções do que é a Terra. Porque, como nós já discutimos em sala de aula, não tem como eu representar a Terra, do tamanho da Terra, em um papel. Eu tenho que reduzi-la. E a cartografia vai fazer exatamente isso. Ela vai mostrar como que eu vou poder representar o meu espaço dentro de um papel. Bom, e aí nós temos o que são os mapas. Os mapas, eles são representações bidimensionais da superfície terrestre. Como eu estava falando para vocês, é como se eu colocasse uma parte do meu espaço dentro de uma folha de papel. Só que o que acontece, pessoal? Nós vamos ter classificações diferentes para cada tipo de mapa. E aí eu vou mostrar para vocês quais são essas classificações e quais são os elementos que nós vamos ter dentro de um mapa. A primeira classificação que nós temos é o mapa qualitativo. Quando nós pensamos em qualitativo, nós pensamos numa qualidade desse mapa. Não quer dizer que esse mapa é bom ou ruim, mas o que ele está representando. Então, o mapa qualitativo, ele representa somente um tema e ele mostra somente a localização e a distribuição de determinado fenômeno. Eu coloquei aqui para vocês que esse mapa ele vai responder a pergunta o quê? O que esse mapa está representando? As grandes regiões do Brasil. Só. Ele vai me dar a localização, obviamente, dessa característica e o que ela é, o que ou qual é essa característica. Nada além disso. Tudo bem? Então, quando eu falo de mapa qualitativo, é um mapa que vai representar somente um tema. Ele vai me dar a característica desse tema, ok? E nós temos os mapas quantitativos. Quantitativos, como o nome já diz, representa uma quantidade, ok? Ele mostra as quantidades de um fenômeno no espaço. Por exemplo, aqui esse mapa é um mapa de densidade demográfica. Ele mostra a quantidade de habitantes em cada um dos lugares do Brasil. Quando eu olho esse mapa, ele vai me responder a pergunta de quanto. Quantos habitantes eu tenho por quilômetro quadrado em cada cidade do Brasil? Com esse mapa, eu consigo ver a quantidade de pessoas que vivem no interior do Brasil e a quantidade de pessoas que vivem no litoral do Brasil. Então, mapa quantitativo, ele vai me dar uma quantidade. Nós também temos os mapas ordenados. Os mapas ordenados, eles mostram uma ordem. Não é uma ordem que é para dar como senta, copia, faz a tarefa. Não. O mapa ordenado, ele vai mostrar a hierarquia de alguma coisa, de forma crescente ou decrescente. Por exemplo, esse mapa, ele está mostrando os centros urbanos brasileiros. Ou seja, ele está mostrando desde cidades grandes até cidades pequenas, sendo que as cidades grandes, elas são representadas pela forma vermelha, enquanto as cidades que são menores são pontinhos que nós vemos por todo o Brasil. Então, eu mostro desde a cidade grande até uma cidade média, que são os quadrados
laranjas, e depois eu mostro até o menorzinho, que são os pontinhos menores que eu tenho no mapa. Tudo bem? Então eu tenho uma ordem, desde a cidade grande até a cidade que tem menos habitantes, ou seja, uma cidade menor. Tudo bem? Isso é uma ordem. Uma ordem, uma hierarquia, eu colocar algo que tem do mais para o menos ou do menos para o mais. Então, este mapa, o mapa ordenado, ele me responde a pergunta: em que ordem? Em que ordem estão essas cidades? Ok? É muito importante nesse tipo de mapa o uso de círculos proporcionais. Pessoal, está em inglês a legenda desta imagem, mas não tem problema, porque o que eu quero que vocês observem, eu vou colocar aqui com o mapa, que se eu tenho um círculo menorzinho, ele vai representar uma quantidade menor. E proporcionalmente, os meus círculos vão aumentando a quantidade de acordo com o seu tamanho. Então, olha, aqui eu tenho um círculo de 10, 40, 90, 160 e 250. Ou seja, conforme eu aumento o círculo, eu aumento a quantidade. Então, pode ser que eu coloque no meu mapa um círculo grande dentro de São Paulo, que quer dizer várias pessoas que estão dentro de São Paulo, e eu posso colocar um círculo bem pequenininho na cidade de São Caetano do Sul. Isso quer dizer que a cidade de São Paulo tem mais habitantes e a cidade de São Caetano tem menos habitantes. Para isso, eu uso esses círculos proporcionais, ok? E por último, eu tenho os mapas que são dinâmicos. Os mapas que são dinâmicos, eles representam exatamente o que o nome diz, a dinâmica de alguma coisa. Dinâmica do quê? De um deslocamento, dinâmica de um comércio, dinâmica de um produto. O que isso significa? De onde para onde? De onde o meu produto vem e para onde ele está indo? Ou de onde as pessoas da minha população saem e para onde elas vão. Tudo bem? Se vocês observarem nesse mapa, esse mapa é de fluxos migratórios de 2010 no Brasil, vocês têm na apostila de vocês. O que ele está mostrando? Através de setas, que são proporcionais também, de onde a população sai e de onde ela vai. Vamos observar do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo, ao mesmo tempo que eu tenho muitas pessoas chegando no estado de São Paulo, eu tenho uma grande quantidade de pessoas saindo. Ao mesmo tempo que eu tenho muita gente vindo do litoral do Nordeste, eu tenho muitas pessoas que estão em São Paulo e estão indo para o Piauí, o Ceará e o Maranhão. Então, vocês percebam, com esse mapa, eu consigo representar pessoas que saem de um lugar e pessoas que entram em um lugar. Tudo bem? Se vocês observarem essa legenda aqui do mapa, ele vai mostrar através da largura da linha, da largura da seta, a quantidade de pessoas que entra e a quantidade de pessoas que sai. Tudo bem? Então, lembrando, o mapa dinâmico, ele me responde a pergunta: de onde para onde? E aí nós temos os elementos do mapa. Pessoal, vocês também têm essa imagem na apostila de vocês. Vamos por partes. Normalmente, nós vemos um mapa ou nós pegamos um mapa na internet e nós não sabemos se está correto ou não. Por quê, gente? Para um mapa estar correto, ele precisa pelo menos ter esses elementos que eu vou colocar aqui para vocês e vou explicar agora. Um mapa sem esses elementos será um mapa incompleto, ok? Então vamos começar. Para um mapa ser um mapa, primeiramente ele precisa ter um título. O título normalmente vai me indicar do que eu estou falando neste mapa. Por exemplo, o mapa que eu apresento para vocês é América Político, ou seja,
Quando os mapas eles vêm com nome político, eles estão mostrando ou o nome dos países ou o nome dos estados. Essa é a informação que o mapa vai me dar. Então aí eu tenho a América como um continente todo e o nome dos países que estão dentro da América. Outro fator muito importante para que o mapa esteja correto é a orientação. A orientação, pessoal, é essa rosa dos ventos aqui, que ela vai me mostrar qual é o norte do meu mapa. Imaginem que vocês estão perdidos no meio da floresta, só tem uma bússola e um mapa. Se esse mapa não tem indicando onde é o norte, vocês não vão conseguir usá-lo junto com a bússola. Porque quando você tem o mapa e a bússola, você tem que igualar o norte da bússola e o norte do mapa. Se no mapa não me indica onde é o norte, eu não consigo me localizar. Outra coisa importantíssima em um mapa é a escala. Pessoal, lembra que eu estava falando com vocês? Para eu reduzir a Terra para um papel, eu preciso usar uma escala, uma proporção. Eu não posso dividir, por exemplo, América do Norte com uma escala e América do Sul com outra escala. O que aconteceria? Eles teriam tamanhos diferentes e desproporcionais. Lembram-se quando eu falei em sala de aula que era como se eu fizesse um desenho de um colega de vocês? Eu vou colocar esse colega dentro de uma folha sulfite. Para isso, eu preciso diminuir o tamanho das partes do corpo deste colega. Imaginem que eu divida a cabeça 4 vezes, ou seja, o tamanho da cabeça eu vou dividir por 4, enquanto o tamanho do braço eu vou dividir por 10. Como que fica o meu desenho? Desproporcional. Então, quando eu faço um desenho, um mapa neste caso, eu preciso que o meu mapa tenha a mesma proporção em todos os objetos que eu vou representar. Para isso, eu tenho uma escala padrão, que vocês vão ver representada dessa maneira ou uma outra maneira que daqui a pouco eu mostro. E a legenda da escala, pessoal. A legenda da escala é extremamente importante. Por quê? Eu estou olhando aqui o mapa, mas eu não sei o que significam as cores. Se eu não tenho uma legenda para o meu mapa, eu vou continuar sem saber o que está sendo representado por cada uma das cores. A legenda, pessoal, ela é muito importante para eu entender o mapa. Sem a legenda, eu não vou conseguir entender, eu vou ter que deduzir, o que não é o objetivo do mapa. Um mapa completo, ele me dá todas as informações sem esforço. Eu não preciso me esforçar para entender o mapa, ok? E por último, que é muito importante, a fonte. Pessoal, na escola, nós não fazemos mapa. A ciência de fazer o mapa é muito mais complexa do que simplesmente fazer desenhos, ok? Então, normalmente, nós retiramos esses mapas de algum lugar. E vocês vão saber quando vocês verem a fonte. Ao analisar a fonte, vocês conseguem saber de onde esse mapa veio. Assim como nós falamos uma língua que possui um alfabeto, os mapas também possuem um alfabeto próprio. São eles os pontos, as linhas, as áreas e polígonos. Pessoal, os pontos é realmente o que a gente fala, são pontinhos no mapa que vão mostrar capitais, cidades, escolas.
E esse alfabeto ele possui então símbolos, pessoal, que são símbolos qualitativos e símbolos quantitativos. Vão seguir as mesmas regras do quali e quanti da regra dos mapas, pessoal. Lembra que eu expliquei os mapas qualitativos e os símbolos quantitativos. Os qualitativos, eles vão responder a uma qualidade. Então, por exemplo, os pontuais, como que vocês podem ver aqui, eles vão mostrar pontualmente o que eu tenho naquele lugar. Ah, eu tenho um aeroporto ou eu tenho um restaurante. É um ponto no meio do meu mapa que vai representar somente uma coisa. Eu também tenho a representação linear, uma linha simples que pode representar uma rodovia, uma fronteira. E eu tenho também uma área que pode representar várias coisas. Por exemplo, aqui, cada uma dessas áreas, como elas são pintadas de cores diferentes, eu posso ter uma informação qualquer. Então, cada área aqui representa um cultivo. Aqui eu tenho cultivo de cana, aqui eu tenho cultivo de uva, aqui eu tenho cultivo de laranja e aqui eu tenho cultivo de arroz. Então, eu sei que cada uma dessas áreas vai ter um cultivo diferente. E os símbolos quantitativos, eles também vão ser representados por pontos, linhas e áreas, só que eles vão ter, que nem eu expliquei lá nos mapas quantitativos para vocês, eles vão ter proporções. Então, conforme a ideia que eu quero passar, eu vou fazer um círculo maior ou um círculo menor, uma linha mais grossa, uma linha mais fina, uma área mais com mais pontos ou com mais símbolos, ou uma área com símbolos mais espaçados, como nós vemos aqui. Tudo bem? Então, como nós vimos, o alfabeto ele é composto por área, ponto e linha. Mas essa área, ponto e linha, elas podem ter uma representação diferente se eu quero dar um sentido de qualidade ou um sentido de quantidade. Se eu quero dar qualidade, cada ponto vai ser diferente, cada linha vai ser diferente, cada área vai ser diferente. Se eu quero dar o sentido de quantidade, eu vou manter a mesma linha, só que ela vai ter proporções diferentes. Ou eu vou manter o mesmo ponto com proporções diferentes. E cada uma dessas proporções vai representar uma quantidade. E aí, nós temos as escalas. A escala, pessoal, lembra como eu falei para vocês lá do desenho do colega que vocês podem fazer? Representa quantas vezes eu vou dividir alguma coisa para que esta coisa caiba no papel. Por exemplo, quantas vezes eu vou dividir a terra para que ela caiba em uma folha sulfite? Ou quantas vezes eu vou diminuir a terra para que ela caiba em uma cartolina? Tudo bem? Nós temos dois tipos de escala. A numérica, que é representada, como o nome já diz, por números, e a escala gráfica, que é representada mais ou menos por um desenho. Vamos lá. O que a escala numérica quer dizer? Vocês veem que não tem nenhuma medida, centímetros, metros. Ela significa o seguinte, pessoal. A cada um no mapa, vamos supor que eu use centímetros, então a cada 1 centímetro no mapa que eu tenho, representa 50.000 centímetros no real. Por que eu usei centímetros, pessoal? Porque normalmente quando nós pegamos um mapa, o máximo que eu consigo ver em um mapa são centímetros. Eu não tenho mapa de metro, tudo bem? Então, normalmente eu falo assim, que a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 50.000 centímetros, que seria o real. Então, por exemplo, um país que tem uma avenida e essa avenida no meu mapa mede 1 centímetro, se eu fosse calcular quanto seria isso no real, seriam 50.000 centímetros. Ou, se tivessem 2 centímetros no mapa, o real seria 100.000 centímetros. Tudo bem? Já a escala gráfica, ela é um gráfico, como o nome já diz. Então, vocês conseguem ver esse primeiro espaço aqui?
Esse primeiro espaço, você tem que pegar uma régua, medir esse primeiro espaço e com isso você transfere para o mapa e mede junto com a régua. Então, por exemplo, se eu meço um espaço no meu mapa que tem isso, essa largura aqui, quer dizer que significam 3 quilômetros no real. Ou, se eu pego um espaço no meu mapa e ele tem esta largura aqui, significa que o real seriam 9 quilômetros. Antes de entrar no tema de paralelo e meridianos, eu queria relembrar um tema com vocês, que possivelmente vocês viram lá no quarto ano, que são os movimentos da Terra. Como vocês podem ver nessa imagem, a Terra ela vai realizar dois movimentos, um em torno do próprio eixo e outro em torno do Sol. Aí vocês conseguem ver este movimento que nós chamamos de rotação e esse que ela está fazendo ao redor do Sol, que é chamado de translação. Pessoal, a rotação, então, ela dá para a gente os dias e as noites, e a translação dá para a gente o nosso ano, como também as estações do ano. E aí vocês vão me perguntar, mas por que você explicou isso? Vamos lá. Porque através desses movimentos da Terra, nós vamos ter a formação de paralelos e meridianos. Paralelos e meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra, seja de norte a sul ou leste a oeste. Por que imaginária, pessoal? Porque se você olhar uma foto da Terra ou se você olhar uma imagem de satélite da Terra, você não vai ver essas linhas. Essas linhas elas existem para nos ajudar tanto na localização de um lugar ou para também entender os climas que nós vamos ver lá para frente, depois do meio do ano. Então é o seguinte, pessoal, vamos começar pelos paralelos. Se vocês voltarem um pouquinho no vídeo e olharem o GIF que eu mostrei para vocês, vocês vão ver que os raios solares eles vão chegar na Terra de maneira diferente. Por isso que nós temos lugares que são mais quentes, como esta parte próxima à linha do Equador, e lugares que são mais frios, tudo bem? Por quê? Porque essa área da linha do Equador vai receber mais incidência de luz solar e as áreas dos polos vão receber menos incidência de luz solar. Por isso que aqui é mais quente e aqui é mais frio. Com isso, nós conseguimos então dividir por esses lugares onde a luz solar incide mais ou menos os nossos paralelos. Tudo bem? Os paralelos eles começam a contar a partir do Equador e vão de 0 graus até 90 graus, do Equador ao Polo Norte e de 0 graus a 90 graus do Equador ao Polo Sul. Nós também, através da rotação, temos a formação de meridianos. O que acontece? Pensem comigo na Terra como uma bolinha. Uma bolinha tem 360 graus. Em um dia, quantos graus a Terra vai rodar? Ai, muito difícil, eu ainda não aprendi isso. Pensa, pessoal, que a Terra ela vai dar uma volta completa, que são 360 graus, em um dia. Tudo bem? Ela vai girar, então, quantos graus por hora? Pega aí a calculadora, faz 360 graus dividido por 24. Eu vou te dar 5 segundos para você me dar a resposta. Eu espero que você tenha encontrado a resposta de 15 graus. Ou seja, a cada 1 hora do nosso dia, a Terra ela vai girar 15 graus. E cada um desses 15 graus que eu falei para vocês é o que formam os nossos meridianos. Nós temos um principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. Isso mesmo, pessoal. Repitam aí comigo, meridiano de Greenwich. É o principal meridiano e ele vai dividir a Terra em leste e oeste. Ok? Pro
Não entendi. Então, ó, presta atenção no que eu vou te mostrar agora. Imaginem uma mexerica. Uma mexerica se assemelha muito à Terra com os seus meridianos. Se vocês observarem aqui que cada gomo da mexerica começa no hemisfério norte e vai até o hemisfério sul, é a mesma coisa que um meridiano. A Terra, em relação ao meridiano, é igual a uma mexerica. Por quê? Porque ela tem essas 24 divisões que dividem ela de norte a sul. Então, quando você esqueceu o que é um meridiano, lembrem-se de uma mexerica, ok? Para que eu preciso saber dos paralelos e dos meridianos? Para eu localizar um país dentro de um mapa. Se vocês já jogaram Batalha Naval, vocês vão lembrar que na Batalha Naval eu tenho que falar uma posição vertical e uma posição horizontal para eu tentar encontrar o barco do meu adversário. Para quem não sabe o que é uma batalha naval, pausa o vídeo agora, joga no Google Batalha Naval e vocês vão entender o que eu estou falando. Para os que sabem, não precisa pausar o vídeo e a gente continua o nosso bate-papo aqui. Bom, as coordenadas geográficas, então, elas vão me falar em que ponto da Terra está cada um dos meus lugares desejados. Pro, mas assim, se eu estou num lugar, eu sei onde ele está. Verdade. Mas, pessoal, imaginem que vocês se perderam e vocês só têm as coordenadas. Como que vocês acham esse lugar no mapa? É como eu expliquei, como uma batalha naval. Você vai ver qual ponto que eu tenho ao norte, qual ponto que eu tenho ao sul, se meu ponto está a leste ou se meu ponto está a oeste. Tudo bem? Para isso que eu preciso das coordenadas, para me localizar no mapa ou no mundo mesmo. Para isso, eu tenho as minhas longitudes e as latitudes. Pessoal, muita gente confunde em relação ao que a longitude e a latitude fazem alusão. Vamos começar assim. A latitude, como vocês podem ver aqui, nós já aprendemos, ela vai ser em relação aos paralelos, ou seja, norte e sul. A longitude, ela vai ser em relação aos meridianos, ou seja, leste, oeste. Tudo bem? Agora, eu vou dar uma dica para vocês. Presta atenção, porque essa dica ela vai parecer muito doida, mas ela vai fazer muito sentido para você lembrar o que é a longitude e o que é a latitude. Pro, eu vou confundir, eu não vou conseguir entender. Olha, a latitude eu sempre dou a dica para você pensar em um cachorro. Por quê? Quando o cachorro late, ele late para cima, ele late para o norte. Então você já sabe que a latitude é norte e sul. Ajudou? E a longitude, quando nós colocamos a nossa mão assim e falamos, nossa, esse lugar é muito longe, dá a impressão daquela distância que é ou para a direita ou para a esquerda. Quando a gente fala de longitude, então, nós estamos falando de leste ou oeste. E aí, pessoal, minha dica deu certo? Bom, pessoal, encerro esse vídeo aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escrevam, estou à disposição, façam os exercícios e até o próximo vídeo.